ator. Só que isso tudo causa muita estranheza e causa mais estranheza ainda a forma como esses laudos estão sendo aí, a gente pode notar que estão sendo forjados, né? Então acho que nós temos cada vez mais aprofundar na discussão desse caso e levar esse caso à frente. Vou passar a palavra para a doutora Mariana Tonuzzi para ela nos prestar maiores informações acerca do processo. Com a palavra, doutora Mariana Tonuzzi. Bom, boa tarde a todos. Queria cumprimentar o deputado pastor Marco Feliciano, que nos acolheu numa reunião primeira lá em Belo Horizonte e identificou de plano a gravidade da situação e se dispôs, juntamente com outros parlamentares, a incluir na pauta tão concorrida que a gente sabe, né, essa audiência pública hoje. Queria agradecer ao Roberto Marinho também, que teve todo o cuidado aí com a nossa acolhida. Já que a gente está falando de acolhida, a gente foi muito bem acolhido nessa casa. E queria cumprimentar o deputado Grilo, a instituição da ANGAAD, a vereadora Isabela Flaretti também, que esteve com a gente numa audiência pública realizada lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E eu queria falar para vocês um pouco do panorama jurídico. Eu entrei no caso em abril, justamente depois que o advogado, né, o primeiro advogado do Valber Alhamar, deu essa notícia a eles de que existia um acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, já transitado em julgado. Então, antes eles me procurarem, eles até passaram para outros advogados, né, Valber, que deram a causa como perdida. E quando eu escutei aquilo, além de advogada, eu sou psicóloga também, então, aquela escuta, ao escutar aquela situação, eu falei, não pode. Essa situação não pode estar perdida. É preciso fazer alguma coisa e aí a gente está buscando cada vez, né, ir além, e pelos descaminhos aí acabamos chegando aqui hoje. A questão é o seguinte, é muito importante que se saiba que o Valber Alhamar, eles foram privados de participarem da ação de destituição do poder familiar movida pelo Ministério Público contra os genitores. Essa privação é ilegal? Não. A rigor, eles não seriam partes necessárias naquele processo, naquela demanda judicial. E aí eu acho que é um primeiro ponto para a gente refletir nessa casa de uma mudança legislativa. Porque a partir do momento que eles já estavam, né, com um termo de guarda e que se tornaram guardiões da menor, eles detinham legitimidade para defender os interesses daquele sujeito de direito incapaz de responder por si perante terceiros. Então, esse já é um primeiro ponto que eu queria colocar para uma mudança legislativa, porque eu tenho certeza que se eles tivessem participado daquela ação, esse quebra-cabeça que a gente vem montando de abril até hoje, ele teria se concluído antes do Tribunal de Justiça julgar a ação. Doutora, a senhora está falando da destituição do pátrio poder. Isso, que eles não... do poder familiar, né, que depois da Constituição, não é só o pai, a mãe também igualou. Então, a gente está falando de uma destituição do poder familiar. Eu quero acreditar que se eles tivessem participado daquela demanda, o desfecho seria diferente, porque eles teriam tido oportunizado o contraditório, a ampla defesa e demonstrado para os 3 julgadores do processo esse conluio, vamos dizer assim, que a gente desvendou, né, dessa dirigente do abrigo, juntamente com o marido dela, que, pelo que a gente está percebendo, vem manipulando os ascendentes biológicos para eles serem um instrumento para que ela possa receber a menor de volta no abrigo. E isso vem se tornando cada dia mais fácil, porque a partir do momento que eles foram colocados por essa dirigente numa casa a 200 metros do abrigo, o trânsito dessa menor para o abrigo está totalmente facilitado e viabilizado. E a gente sabe que o abrigo não é a situação que melhor atende o princípio do melhor interesse. Né? Ele pode ser melhor
se comparado a uma casa em que ela sofria negligência e maus tratos. Eu estou falando de negligência no sentido de omissão de uma ação do dever de cuidado, que a Constituição incute aos pais. Né? Eu estou falando aí de fornecer mamadeira azeda para uma criança de 60 dias, de uma criança de 60 dias que está relatado no processo que ficou 4 dias sem tomar banho com a mesma fralda. Então, a gente está falando de negligência, como a outra parte teve a oportunidade de falar na mídia, e falou assim, não, só negligenciaram alguns aspectos. Como se a negligência fosse um ato banal, como se não fosse um descumprimento do dever de cuidado que compete ao pai e à mãe. Então, eu não coloco os genitores como pais. Eu coloco como ascendente biológico. Por quê? Gerar, eu gero num único ato. Agora, eu me torno pai, eu me torno mãe, é na relação de construção daquele vínculo paterno-filial. Eu, como genitora biológica, se eu não adotar psiquicamente aquela criança, eu não vou me tornar mãe. Então, são algumas reflexões. E aí, o primeiro ponto que eu queria responder aquela pergunta. Sim, eles receberam a menor a título de guarda provisória para fins de adoção. Agora, que provisoriedade é essa que você perpetua ao longo de quase 3 anos? Como que eu explico para uma criança, olha, não vamos desenvolver laços afetivos, eu não sou seu pai, eu não sou sua mãe, não vamos construir uma relação diária porque eu só te guardo. Você é um objeto que eu estou guardando. Você não é um sujeito. Você é guardado por mim. Você não é meu filho. Então, eu acho muito complicado. Um outro ponto que eu queria colocar é que, que a gente tem que levar em consideração numa ação de destituição do poder familiar, primeiro decorreu um período aí de 1 ano e 7 meses essa criança abrigada, que, como a Leamar contou, não foram feitas 1 ou 2 tentativas de reinserção. O que eu contei analisando o processo foram umas 6 tentativas. E a Duda, né, a caçula de uma prole de 7 filhos, ela foi a única que não se adaptou e a que mais sofreu. Por quê? Como ela foi retirada com 60 dias de vida, não existia qualquer vínculo afetivo. Então, ela não se adaptou naquele ambiente em que aquelas pessoas eram totalmente estranhas a ela. E eu pergunto, ela não se adaptou quando ela tinha 1 ano e 5 meses, ela vai se adaptar agora com 4 anos e 5 meses? Agora que ela tem uma relação familiar construída, fica uma outra pergunta. Foram feitas tentativas, enquanto a Duda estava abrigada, de mantê-la no núcleo biológico extenso, que é o que o artigo 19 do ECA e a nova lei de adoção ainda preconizam. Que deveria, antes de se disponibilizar a criança para adoção, que se busque a reinserção dela no núcleo biológico. Isso foi feito. Acharam 2 tios e nenhum deles quis a Duda. Então, ela não foi colocada para adoção quando ela estava só com 20 dias, 30 dias de abrigo. Não, eu estou falando de 19 meses. Só depois de uma trajetória, cumprido o que a lei coloca, eu ainda faço um parênteses que eu acho que tem que haver uma mudança legislativa. Por que preferir a família biológica à família socioafetiva? Se a gente acabou de falar que a relação parental é uma relação cultural, é uma relação psíquica e não uma relação estritamente biológica, essa busca é incessante. Porque quanto mais a criança fica no abrigo, infelizmente, a gente tem que rasgar a hipocrisia, que as pessoas que estão na fila de adoção, dificilmente elas querem adotar crianças mais velhas. Adolescente, então, ninguém quer. Né? Que
tem aquele preconceito da aborrecência. Então, ninguém quer. E aí, que o pessoal da ANGAAD me procurou e falou que estava muito preocupado, por quê? A Duda é um caso isolado, mas que ela reflete... Tem 5 mil Dudas aí, abrigadas. E quanto mais a criança fica institucionalizada, ela vai, como diz a Maria Berenice Dias, vai ficando inadotável. O termo é horrível, mas eu ainda não consegui achar outro que substituísse prontamente o que a gente quer passar com essa palavra. As pessoas não vão querer. E também as pessoas não estão querendo hoje, depois que estão estarrecidos com essa decisão, receber crianças que ainda não foram destituídas do poder familiar. Mas a ação de destituição do poder familiar, que deveria durar 2, 3 meses, no máximo 6 meses, estão durando 2, 3 anos. E aí a criança fica 2, 3 anos no abrigo, já está grande e ninguém quer. E aí vai virar um problema social. E que compromete o Instituto Jurídico da Adoção, que, na minha opinião, é um dos mais nobres dentro do ordenamento jurídico. Porque adotar alguém é um ato muito nobre. E aí, o que acontece? Quando a gente viu esse acórdão, e o acórdão foi proferido em abril, quando eu fui procurada, desde abril que eu estou tentando ter acesso a esse processo, e me foi negado. E nós estamos lá, batendo na porta do judiciário e dando de cara com a porta. A gente ficou parado? Não, a gente promoveu uma outra ação de destituição do poder familiar. Ah, mas é uma ação idêntica. Não, não é uma ação idêntica porque as partes são diferentes. Como eu disse, eles não foram partes na primeira ação. Os fundamentos da segunda ação de destituição do poder familiar também são diferentes, porque a gente não está falando mais de destituir por negligência e maus tratos. Nós estamos falando agora de destituir por causa de um vínculo afetivo, familiar, que já existe, não tem como desconstruir. Por mais que a Duda retorne aos genitores, ela vai retornar a duras penas. Mas ela vai ser órfã de mãe e pai vivo. Porque a inscrição psíquica que a Duda tem, o registro psíquico que ela tem, pai é igual a Válbio. E mãe é igual a Liamar. Então, mas aí as pessoas falam, a outra parte fala, não, 4 meses, em 4 meses vai ser tranquilo. Como a reinserção não vai ser do dia para a noite, em 4 meses vai ser tranquilo. Nós estamos falando de desconstruir 3 anos em 4 meses. Ela não sabe que ela não é filha do Válbio da Liamar. Então, isso me preocupa. A gente entrou com uma nova ação de destituição do poder familiar. Nessa ação de destituição do poder familiar nova, nós formulamos um pedido de manutenção da guarda com eles e de suspensão do poder familiar, que eu repito, nunca foi exercido pelos ascendentes biológicos. Porque, mesmo nos 60 dias de vida que eles conviveram, né, com a Duda, eles não exerceram o poder familiar, porque eles não forneceram alimento, eles não forneceram higiene, eles não forneceram saúde, eles não forneceram afeto, ou seja, eles não exerceram adequadamente o poder familiar. Então, o abandono se perpetua, porque também quando ela estava no abrigo, eles não foram lá fornecer alimento para ela, não. E aí eu friso nessa ação. O tempo é da criança. Toda demanda que envolve um menor, a gente tem que observar o tempo do menor. Não é o tempo nem dos genitores, nem do Válbio da Liamar. É irrelevante em relação ao princípio do melhor interesse da criança se esses pais se regeneraram. Hoje, ainda que eles fossem a melhor pessoa do mundo, que eles tivessem realmente a casa organizada, que a esquizofrenia estivesse totalmente controlada, que eu acho até que ela está estabilizada, como psicóloga eu posso falar, mas na audiência, eu não acho que ela está 100% estabilizada, não. Eu não a consultei enquanto psicólogo, muito menos como psiquiatra, mas o primeiro contato que eu tive com ela na audiência, ela não conseguia formar uma frase.
Então, mesmo que a esquizofrenia estivesse totalmente estabilizada do ponto de vista psíquico da saúde, o tempo passou. A Maria Eduarda já está... A Duda já está lá na frente. A Duda já elaborou a separação, elaborou a saída do abrigo, elaborou uma relação parental com o Valbo Coliamar, desenvolveu uma relação fraternal com a primeira filha deles, que é a única irmã que ela nomeia, denomina e reconhece e ama. E aí? Não interessa se os pais, entre aspas, se os ascendentes biológicos se regeneraram. Isso é irrelevante. Teve omissão. E não foi uma omissão. Foram várias condutas omissivas. Teve maus tratos. Por quê? Como a genitora, a época que a Duda foi retirada, ela se negava, a esquizofrenia dela era de um grau, tamanho, que ela não tinha condições por si próprias de ir até o centro de saúde para receber o tratamento adequado. E o marido, em razão até da pouca instrução que ele tem, ele não a levava, ele não viabilizava esse tratamento e não permitia que a equipe do PSF fosse até a residência para poder oferecer o tratamento que era possível dentro da residência. Diante disso, ela não desenvolvia laço afetivo e mais, ela era extremamente agressiva com a criança. Então, tem violência doméstica da genitora para com a Duda. Então, nós estamos falando de fatos gravíssimos. Nós estamos nessa nova ação que a gente ajuizou de destituição do poder familiar. O juiz negou. Não é o mesmo juiz. O juiz que... Por quê? Não sei se vocês prestaram atenção, ou se ficou claro, prestar atenção, todo mundo está prestando, mas não sei se conseguiram captar que, em primeira instância, aquela primeira ação de destituição do poder familiar, ela foi julgada procedente. O juiz, então titular do juizado da comarca, né, do juizado da infância e da juventude da comarca de Contagem, ele destituiu o poder familiar, por quê? Todos os laudos feitos pela equipe técnica do juizado atestavam um vínculo afetivo entre a criança e eles, a total ausência de afeto entre a criança e os ascendentes biológicos e a falta de estruturação para receber uma criança de novo daquela idade. Só que os laudos fornecidos pela dirigente do abrigo diziam ao contrário. Então, o juiz, ele priorizou os laudos da equipe do juizado em detrimento da equipe do abrigo, que, certíssimo. Só que, quando foi para o tribunal, o desembargador já fez o contrário. Ele priorizou os relatórios da dirigente do abrigo em detrimento da equipe do juizado. Porque as datas dos laudos do abrigo eram mais recentes. Então, na minha concepção, não foi eu que julguei, mas na minha leitura ao analisar o caso, o que eu entendi que o judiciário fez? Qual que é os laudos mais recentes do abrigo? Me interessa a situação hoje, não me interessa o passado. Não importa se teve negligência, se teve maus tratos, porque o que passou, passou. A gente até ouviu essa frase, né, Valdo? Lá no juizado. O que passou, passou. O que me importa é hoje. Hoje. Os motivos que levaram o Ministério Público a solicitar a destituição do poder familiar persistem? Não, não persistem. Logo, não posso destituir. E a menor? Aonde que a menor entra nesse raciocínio lógico? Não entrou hora nenhuma. Então, nós entramos com a destituição, o juiz negou o nosso pedido de manutenção da guarda, recorremos, e aí que foi que o desembargador Caetano Levi proferiu a decisão. Por quê? Porque o programa de reinserção estava marcado para começar na segunda-feira. Nós distribuímos o agravo de instrumento na sexta. Então, estava claro que era medida de urgência, foi para o desembargador plantonista, em razão do processo ter sido autuado após as 18 horas. O desembargador Caetano Levi, um exímio processualista. Qual que foi a decisão por ele proferida? Aquela ação anterior de destituição do poder familiar não comportou Valbo Coliamar em seu arcabouço. Logo, a coisa julgada não atinge quem não é parte.
Essa é uma outra demanda, com outras partes, com outros fundamentos. E, ainda que tivesse uma coisa julgada, a gente sabe que em alguns casos ela pode ser relativizada. Deixemos de lado as questiúnculas processuais, palavras do próprio desembargador, para observar o princípio constitucional do melhor interesse da criança. Essa criança está há quase 3 anos, e essa criança, se ela retornar para o núcleo biológico, será a 3ª história de abandono dela. Só que, todas as vezes que essa criança ela sofreu um abandono e modificou a situação, ela sempre melhorou a situação dela. Porque ela saiu de uma casa que ela era violentada, que ela era negligenciada e foi para um abrigo. O abrigo não é a situação ideal, mas lá, pelo menos, ao que tudo indica, inclusive, ela foi acolhida pela dirigente até que desenvolveu uma relação afetiva com ela. Então, a situação dela já melhorou um pouco, porque lá ela era higienizada, lá ela era alimentada e lá ela era acolhida. Saiu do abrigo, encontrou essa família. Se estruturou enquanto sujeito. Se nomeou enquanto filha. Foi nomeada enquanto filha. Então, sempre ela melhorou. O que o desembargador Caetano Levy falou? Ela vai ter um retrocesso gritante. Isso, para mim, é um dano irreparável e de difícil reparação que, ainda que ela for colocada lá naquela família, vai ter um traço ali, vai ter um trauma que eu não respondo por ele. Com base nisso, o desembargador Caetano Levy deferiu a nossa liminar, suspendeu o programa de reinserção, mas ele, como ele era o desembargador plantonista, ele não era o desembargador relator, ele colocou a decisão dele ad referendo ao relator titular. E aí, quem é o relator titular? O mesmo que julgou a primeira ação de destituição do poder familiar. E com isso, ele não referendou a decisão do Caetano. Desembargador Belisário de Lacerda. Ele não referendou por quê? Porque ele já tinha julgado. E a decisão dele tem que ser cumprida, não tem que ser questionada. Agora, eu quero acreditar que num primeiro momento de uma análise ali, ele não se deu conta de que ele foi enganado. Que ele foi induzido a erro. Porque está claro a gente não, eu quero deixar claro, nós não estamos culpabilizando o judiciário. Nós estamos relatando uma situação que aconteceu e nós estamos oportunizando ao Poder Judiciário que identifique esse conluio, que o induziu a erro e realmente reflita e diga, nós fomos induzidos a erro. O melhor interesse da Duda não será atendido se ela retornar ao núcleo biológico. Então, essa é a situação hoje. Paralelamente a essa ação de destituição do poder familiar, nós solicitamos que a ação de adoção ela fosse retomada o seu andamento. Por quê? Esse foi um segundo equívoco processual que aconteceu lá atrás, porque assim que eles receberam a guarda provisória, eles manejaram a ação competente de adoção. Para quê? Para tornar definitiva aquela situação. A ação ficou suspensa. Ela não deveria ter ficado suspensa. Ela deveria ter sido julgada simultaneamente à ação promovida pelo Ministério Público. Por quê? Destitui, decreta adoção. E aí os genitores, eles iam recorrer de 2 ações. E aí o tribunal, ele ia verificar a situação como um todo, e não a situação isolada. Mas não foi isso que aconteceu. Nós solicitamos agora, em outubro, que a ação de adoção fosse retomada. O juiz de contagem optou por mantê-la suspensa. Recorremos na última semana e o tribunal entendeu que ela deve sim continuar suspensa. Então, esse é o panorama jurídico para concluir. Se tiver alguma dúvida depois, quando abrir para as perguntas, eu posso responder. E o que a gente quer
é que a ação de adoção retome o seu andamento, que seja julgada simultaneamente a nova ação do poder familiar e, principalmente, que o Ministério Público identifique esse e-mail, que é um documento novo que não foi levado para aquela primeira ação de destituição do poder familiar, e entre o mais rápido possível com uma ação rescisória. Porque o Ministério Público foi parte naquela ação cuja decisão deve ser rescindida, deve ser cancelada pelo tribunal. É um órgão que fiscaliza o melhor interesse do menor, tem legitimidade para propor a rescisória. Essa rescisória deveria conter um pedido de tutela antecipada para quê? Para que o programa de reinserção da menor ao núcleo familiar ele seja novamente suspenso antes da próxima quinta-feira, que está marcado para a Duda ter o primeiro contato com o núcleo biológico. Agradeço a participação da doutora Mariana Tonuzzi. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem fundamental. Só para que não fique, que não atrapalhe o processo da nossa audiência, eu queria que fosse tirado das notas taquigráficas o nome da menor, que foi citado já 2 vezes, para que legalmente ninguém tenha nada contra o que está acontecendo aqui. Muito obrigado. Deferido o pedido do deputado Marco Feliciano, que seja eliminado das notas taquigráficas o nome da menor. Depois nós vamos dar prosseguimento.